Oi, peixes. Ai, desculpa, toda descabelada aqui. Frio, daí a gente tá filmando cedinho. Espero que o barulho não esteja grande. Tive que ligar um aquecedor aqui que tá. Mensagem semanal, atemporal, intuitiva, coletiva. A energia, a gente põe uma intenção na hora de abrir as cartas, que é para um campo mais breve, assim, 7, 10 dias. Mas nem sempre, tá? Dependendo da quantidade de arcanos maiores conversando, às vezes a coisa é maior, tá? Então, eu obedeço a energia da mesa, tá? Peixes. Peixes, o que a gente tem para peixes? Primeiro, me fala esse momento, peixes. Contexto dos piscianos, esse momento para mensagem dessa semana. Valete de espadas. Cuida com fofoca, tá, peixes? Rei de espadas. Toda e qualquer conversa que chegar essa semana. Interessante, eu tô vendo os dois aspectos da realeza de espadas na energia do pisciano. É como se fosse a gente, criança e adulto, ao mesmo tempo diante de uma conversa. De uma conversa. Aqui é como se fosse assim. Sabe o que eu vi? Aquelas cenas de reunião de família no domingo. Essa semana tem as reuniões de Dia dos Pais. Se você tá acompanhando aqui bem certinho, pode ser que seja assim, tá? Eu vi um almoço, mesmo que se reúne toda a família, em algum momento as histórias começam a se repetir, né? Falar dessa situação, falar daquela situação, falar de uma pessoa, falar de outra pessoa. É natural, tudo é assim, tá? Passou de 2 horas, 3 horas juntos, né? E aí, essa energia, peixes, é como se dissesse assim, peixes, um tempo atrás, pegaria essa conversa e ficaria ofendido, ficaria triste, ficaria magoado, às vezes a gente distorce aquilo para ver, mas e daí, se fosse você, sabe? O valete de espadas na gente, lembra que todos nós temos os 4 naipes nas 4 fases, tá? Então, assim, a criança espadas em nós, ela é aquela que até provoca outros, assim, mas ele também falou de você ano passado, quando isso aqui aconteceu. Esse valete faz isso, né? Só que é um aspecto infantil. Só que como eu vi as duas energias juntas no seu campo, é dizer que nesse momento, peixes, houve a mesma conversa com novos ouvidos. O rei de espadas, ele, de novo essa conversa? Eu vou lá fora pegar um sol. Porque agora, na lógica, na maturidade desse naipe, a gente não perde tempo com conversa atravessada. Eu tô rindo porque eu tô vendo a cena da família e daí a gente, lógico, a gente imagina toda a família, né? É muito igual, assim. Em algum aspecto é muito igual, né? Muda as histórias, mas comportamento é isso. Que mais? Por que essa energia tá aqui? Para eu contar para peixes. Aí cai o sumo sacerdote embaixo, que é uma energia de ordem, de compromisso, de pai. Sumo sacerdote também é uma energia que representa o pai, só que é o pai fora do nosso núcleo familiar, um pai da sociedade, né? Da ordem das coisas, cobra a gente nas nossas virtudes, na nossa moral, se a gente está fazendo a coisa certa, falando a coisa certa, as consequências da nossa fala, a consequência da gente
dar ibope, né, para algumas conversas. De novo, vou ficar voltando aqui porque as cartas estão falando disso, tá? Então, o Papa é o lembrete e ele caiu invertido. Eu não leio, mas eu vou considerar um pouquinho de energia. Então, pra gente tomar cuidado, pra gente não ferir a ordem com as nossas ideias sobre como essa pessoa deveria ser, como aquela pessoa deveria ser, tá? Deixa eu ver o que mais. Sumo sacerdote, Papa. Tem um jeito novo de olhar, tá, peixes? Tem um jeito novo de olhar aqui pra você. Talvez você nem tenha percebido como você tá diferente, assim. Interessante. Sumo sacerdote. O Papa, por favor. 3 de espadas. A temperança. Mais. Minha vez de ajudar. Eu escutei temperança com o 6 de pentáculos, o rei de ouros e o eremita. Minha vez de ajudar. Eu escutei assim, tá? Bem assim mesmo. Então, peixes, talvez essa semana você sinta essa força no seu campo, tá? Aqui é como se tivesse uma semana propícia para você compreender o seu papel, o seu lugar. Vieram 2 reis na mesa. Então, eu tô falando com peixes amadurecendo algumas coisas, tomando para si responsabilidades, né? Esse rei de pentáculos está olhando para um eremita, ó. Então, eu me responsabilizo pelas minhas questões, pela minha solitude, pelas minhas verdades, né? Porque o eremita também é uma energia de um sábio. Então, por aquilo que hoje eu reconheço como meu, né? O eremita tem esse tema, né? A gente vai ficar sozinho com a gente mesmo e a gente vai ter que entender qual o nosso valor. E eu tô falando dessa forma porque no passado eu venho de uma dor, ó. Um 3 de espadas com a temperança e um 6 de pentáculos. Então, com o tempo, muito tempo aqui, eu reconheço que eu agora também posso colaborar. 6 de pentáculos é uma carta de ajuda. Eu recebo ajuda ou eu dou, né? Ou eu faço alguma coisa por alguém. Não necessariamente dinheiro, mas trabalho, mas que tenha estrutura, né? Não é eu vou conversar e vou ajudar alguém com as palavras, não. Pentáculos é literalmente, né? A gente ajuda literalmente, vai lá, ajuda a fazer uma mudança, ajuda, não sei. Então agora eu reconheço e tomo com responsabilidade as ações necessárias para manter a ordem na minha vida. É engraçado que o valete, o menino de espadas, está olhando para a dor do passado. Claro. Se você já acompanha esse canal ou já estuda a espiritualidade aqui na rede, em outros canais, o aspecto da nossa criança que vai seguir com a gente, a nossa criança, o nosso jovem, o nosso adulto, o nosso velho, nosso ancião, né? São aspectos, né? Que a gente vai trabalhar com cada face. E a criança em nós, ela é o lugar onde tem os sonhos, mas também onde tem os traumas, as dores, as recusas, as dificuldades, né, os bloqueios. Então, esse lugar é o lugar que a gente pega para revisão, para cura, para tratar, para fazer as mudanças, para limpar as crenças e os padrões das dores antigas. Temperança com 3 de espadas. Por quê?
Porque a partir de agora entra uma energia de ordem, que não é do nosso pai. O Papa é o pai social, assim, né? Vou pôr assim. E os sacerdotes, eles são pais duros também, né? Eles são imagina um pai espiritual, né? Ele cobra da gente a disciplina para que a gente aprenda a cuidar da nossa própria espiritualidade, da nossa própria espiritualidade, tá? Conselho final. Conselho final para peixes que se conecta nessa leitura, nesse canal. Seja sempre bem-vindo. Sempre aconselho que você saiba outros signos importantes da sua mandala, né? Quem tá lá com o seu sol, quem tá com muito planeta, são signos importantes, tá? Cada mandala é única, então vale a pena. Conselho final para peixes. Evite confronto esse final de semana. Esse final de semana, essa semana... Ah, tá, entendi. Não tem mais cartas. É isso mesmo. Ó, Rainha de Espadas no fundo do deck, complementando aqui a energia desse Rei de Espadas, que é a energia da frieza, da objetividade, mas não é sem sentimento, é com lógica, é com responsabilidade. Reis e rainhas são o aspecto maduro. Lembra que eu falei pra ti? Cuida com qualquer fofoca, com qualquer conversa atravessada essa semana, porque vai ser uma provocação. Pode partir de ti mesmo, que a gente abriu com o Valete de Espadas, mas pode muito mesmo, com 5 de paus, outras pessoas, né? Então, uma discussão numa fila de banco, eu ia falar, não sei nem por que eu ia falar isso. Mas sabe, num trânsito, qualquer situação, às vezes não necessariamente com a nossa família, mas na empresa, toma cuidado ao se envolver com conversas, cuida para não estar sozinho, sabe? Você vai acabar, nessa energia do 5 de paus, a gente acaba virando cúmplice de uma briga que nem é nossa. Toma cuidado então, tá? Qual o conselho para peixes? Cuida com as discussões infundadas, que não vão trazer benefício para ninguém, certo? Um grande abraço, peixes. Se for preciso, ouve de novo essa mensagem, se inscreve se não é inscrito para não nos perdermos aqui na rede e até o próximo material. Tchau, tchau.